Guten Morgen, bom dia. Eu sou Cássia Freire, da Berlim VIP. Eu tenho uma empresa de receptivo turístico em Berlim. No momento, nós estamos no meio da crise do coronavírus. Aqui em Berlim, nós não estamos confinados em casa obrigatoriamente, né? A orientação é que nós façamos o distanciamento, né, social. Então a gente pode sair, desde que seja em grupos de 2 pessoas, em pares, e mantendo uma distância de 1,5 m no mínimo para outras pessoas. E eu estou tentando, né, ficar em casa o máximo possível, fazendo home office, né? Mas só que eu estou aqui no meu jardim, né? Muito agradável, aliás, trabalhar daqui. E nesse momento, né, muitas pessoas estão em casa, né, buscando notícias, né, querendo saber informações sobre outros lugares do mundo, como as pessoas estão enfrentando, né, essa crise. E eu tenho sido bastante requisitada e tenho produzido, né, bastante conteúdo para vocês. Mas eu acho importante, né, que eu tenha um embasamento para falar com vocês, que não venha apenas do que eu acho que está acontecendo, né? E isso é um pouco difícil. É claro que eu tenho as informações da mídia, mas aqui o meu compromisso com vocês é passar mais a vida real, o dia a dia, né? E então eu tive uma ideia. Eu resolvi fazer um questionário. Eu usei a ferramenta SurveyMonkey, né, um aplicativo que possibilita as pessoas a fazerem questionários online, né? Então eu fiz um questionário com 10 perguntas e eu enviei para cerca de 22 alemães e brasileiros. As pessoas responderam online de forma anônima e eu tive o cuidado de escolher pessoas de diferentes níveis sociais, mulheres, homens, mais jovens, de mais idade. Eu procurei variar ao máximo, né? Tanto na Alemanha quanto no Brasil, para que eu obtivesse um resultado melhor. Das 10 perguntas, eu selecionei 8 e eu vou passar aqui os resultados para vocês. Eu acho que vocês vão achar bastante interessante. Nas primeiras 5 perguntas, as pessoas precisavam responder apenas sim ou não. A primeira pergunta foi: você está em casa? Responderam sim, 82% dos alemães e 94% dos brasileiros. E a segunda pergunta foi: você está saindo de vez em quando? Responderam sim, 95% dos alemães e 44% dos brasileiros. Terceira pergunta: você está curtindo ficar em casa? Resposta sim, 59% dos alemães, 39% dos brasileiros. Quarta pergunta: você está trabalhando em casa, fazendo home office? 50% dos entrevistados, tanto na Alemanha quanto no Brasil, disseram sim. Quinta pergunta: a pandemia lhe afetou financeiramente? Disseram sim, 32% dos alemães e 33% dos brasileiros. Bem, agora vamos passar para as perguntas abertas, né? Quando eu fiz uma pergunta, as pessoas tinham que escrever as respostas, tá? Então, é importante dizer que eu não estou analisando as respostas, eu fiz uma compilação, um resumo, estou apresentando os resultados para vocês sem nenhum julgamento, nenhuma análise. A sexta pergunta foi: por que o confinamento é ruim? Bem, ambos brasileiros e alemães disseram por causa das consequências financeiras e pelos efeitos psicológicos. Então, as duas nacionalidades entendem da mesma forma, né, em relação a esses quesitos. Porém, a diferença é: os alemães falaram de conflitos em família, que não foi mencionado pelos brasileiros,
né? Pouco contato social, não poder estar ao ar livre e imprevisibilidade, né? E uma pessoa falou que foi tirado o direito fundamental, constitucional, né, da pessoa, ok? Se vocês entendem, na Constituição, na Alemanha, no Brasil também, nós temos o direito de ir e vir. E quando a gente fica preso em casa, nos é tirado esse direito. Os brasileiros já falaram que o confinamento é ruim porque ele causa polarização, radicalização, as pessoas não podem sair para protestar contra medidas do governo, os alunos ficam sem aula, né, por causa do caos social e que vai trazer pobreza. Gostaria só de esclarecer um ponto, né? Eu não posso dizer precisamente se toda a Alemanha está procedendo assim, mas os meus vizinhos aqui, as crianças, a escola disponibilizou 3 horas de trabalho diários, né? Eles podem fazer isso online, e tem material também dos livros deles, e eu também tenho um professor que mora em frente à minha casa que também diariamente, de segunda a sexta, trabalha com os alunos. Não sei se o Brasil está fazendo a mesma coisa, talvez por isso disseram que os alunos estão sem aula, talvez não esteja nesse mesmo esquema. Mas, de novo dizendo, não sei se toda a Alemanha está procedendo desse jeito. Essa é a minha experiência aqui em Berlim, em Teltow. A pergunta número 7 foi: o que você está fazendo em casa? O que você está fazendo durante essa quarentena, vamos chamar assim, em casa? Então, tanto os alemães quanto os brasileiros falaram que estão trabalhando, estão organizando a casa, fazendo limpeza, cozinhando e fazendo atividades físicas, tá? Então as duas partes mencionaram isso. As diferenças foram: os alemães disseram que estão lendo, estão dormindo mais, estão fazendo jardinagem, estão curtindo a paz, tá? Então essas respostas no Brasil a gente não teve, né? A gente teve o seguinte: eu estou vendo notícias, assistindo TV, filmes, seriados, redes sociais, tá? Então, essa foi a diferença. Bem, e a pergunta número 8, a última pergunta, foi: como vocês acham que o Brasil e a Alemanha podem sair dessa crise? Eu perguntei para os alemães como eles acham que a Alemanha pode sair da crise, perguntei para os brasileiros como eles acham que o Brasil pode sair da crise, né? Então, ambas as nacionalidades, né, tanto os alemães quanto os brasileiros, concordam que é necessário fazer quarentena, né, permanecer em casa e isolamento social. Agora, quais são as diferenças? Os alemães falaram que para a Alemanha sair da crise é preciso ter calma. A grande maioria falou isso. Solidariedade, seguir as regras impostas pelo governo, ter disciplina e coesão. Os brasileiros responderam, né? A pergunta era: como sair da crise no Brasil? Como o Brasil pode sair da crise? Desculpa. Os brasileiros falaram: trabalhando bastante, se reinventando, né? Usando a criatividade. E aí, gente, vem uma chuva de reclamações políticas. Então, eu senti que a coisa saiu da pandemia, né, para a política, né? Então, teve tirar o Bolsonaro, né, trazer médicos cubanos, e aí algumas assim são decisões sociais e não políticas. Muita assim, agressividade. Teve uma pessoa que escreveu "Eat the rich", né, que seja coma os ricos, né, atenção à minoria, tá, um planejamento econômico do governo melhor, tal. Então, esses foram os resultados. Bem, e para terminar, né, eu gostaria de enfatizar mais uma vez que eu estou apenas lendo, passando os resultados para vocês, que isso eu não estou expressando a minha opinião, tá? Eu tenho opinião, mas eu não expressei aqui, né? E lembre-se sempre que eu procuro aqui ser neutra, apolítica. Eu também tenho os meus ideais políticos, eu não sou alienada,
tá? Mas eu acho que o meu trabalho aqui é passar para vocês um pouco do meu dia a dia, minha experiência na Alemanha, para que vocês reflitam e concluam, tá? Então, por favor, eu não gostaria de ter aqui nenhum tipo de comentário dizendo que eu sou contra ou a favor de Bolsonaro ou nada disso, porque não é esse o caminho, tá? Eu acho que eu estou querendo aqui mostrar como os alemães pensam. Eu quero só mostrar o resultado da minha pesquisa, né? Que existem algumas diferenças e algumas similaridades entre os brasileiros e alemães. Se um povo pensa melhor do que o outro, também não estou dizendo isso, né? Os povos são diferentes, né? Estão em condições diferentes, em países diferentes e é só para uma reflexão, tá? Espero que tenham gostado, né? Eu faço tudo isso com muito carinho, tá? Então vou pedir para vocês para curtirem, comentarem, compartilharem, né? Isso é muito importante. Lembrem que eu estou na minha quarentena, né? Quarentena como a gente chama, né? Eu estou aqui em casa e eu estou produzindo, eu estou trabalhando, esse é o meu trabalho, né? Então, a única coisa que eu peço para vocês é isso, me ajudem, tá? Porque é importante, porque me motiva a fazer mais, ok? Então é isso aí, até a próxima. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.